Fluminense fatura valor milionário na final do Campeonato Carioca e jornalista critica treinador do Fluminense. Além disso, a Conmebol já destrinchou todas as partidas do Fluminense ali na fase de grupos. A gente já tem data, horário e também a transmissão. E tem uma informação preocupante sobre a lesão de um jovem jogador do Fluminense. Teremos mais informações muito em breve. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. O Fluminense não conseguiu o título carioca, acabou ficando com o vice-campeonato, mas por outro lado, claro que não serve de consolo, faturou um valor ali na casa do milhão com a bilheteria dessas duas partidas. O GE trouxe para a gente de maneira destrinchada quanto que o Flusão recebeu nesses dois jogos. De acordo com a publicação deles, a renda bruta do primeiro jogo, e vale lembrar, tá? Flamengo e Fluminense dividiram 50-50 a renda das duas partidas, já que os dois, administram juntos ali o Maracanã. A renda bruta do primeiro jogo foi de R$ 2.641.941, e aí ficou, depois que você tira ali tudo que você tem que pagar, dos custos do estádio, ficou para cada clube uma renda líquida de R$ 454.732,68. Então o Fluminense no primeiro jogo ali fatura já um pouco mais de 450 mil reais. No segundo jogo, a gente teve um público de quase 70 mil pessoas, foram 69.393 presentes no Maracanã. A renda bruta foi bem mais alta, foi ali de R$ 4.315.309 e cada clube faturou a renda líquida de R$ 1.014.489,49. Então o Fluminense consegue faturar ali com os dois jogos, basicamente R$ 1.500.000, assim, em termos de caixa de um clube do tamanho do Fluminense, isso pode parecer pouco, mas é importante, lucrar com essas partidas. Há poucos anos atrás o Fluminense tinha prejuízo jogando no Maracanã, hoje em dia isso já não acontece mais. A gente tem conseguido, colocar públicos bons no estádio, fazendo com que valha a pena todo esse pacote Maracanã. O Fluminense então fatura ali R$ 1,5 milhão com os dois jogos da final do Carioca, não saiu com o título, mas esse dinheiro aí pelo menos está no bolso, ajuda um pouquinho no fluxo de caixa tricolor. O problema do racismo em jogos da Conmebol já é um problema antigo, A gente comentou no vídeo ontem aqui da declaração muito infeliz do presidente da Conmebol, depois ele fez um pedido de desculpas, mas agora, de maneira inacreditável, os clubes uruguaios estão entrando com uma representação junto com argentinos e paraguaios, alegando que estão sofrendo xenofobia nos jogos aqui no Brasil. É realmente uma coisa assim, sem pé nem cabeça. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem declaração do presidente do Peñarol e também tem uma declaração da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, combatendo isso. A gente vai falar bastante sobre isso. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, falar seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a gente consegue alcançar. A galera chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço pro Vaguinho de Resende, pro Evandro de São Gonçalo, pro Osvaldo de Volta Redonda, pro Milton de Ipanema, Minas Gerais, Antônio Jorge de Cabo Frio, pro Luciano Romário de Petrópolis e um abraço muito especial pro Emerson Bianchi de Cariacica, que é membro aqui da Central Fluminense. Um abração aí pro Emerson, agradecer pelo apoio e fazer o convite para você que está assistindo, você que gosta do nosso trabalho aqui, gosta da Central, quer nos ajudar a continuar com esse trabalho aqui, quer nos apoiar mensalmente, você pode virar membro do canal. Aqui abaixo desse vídeo tem um botãozinho Seja Membro, você pode clicar lá, tem planos a partir de R$ 2,99 para você contribuir com o nosso canal. Beleza? Muito obrigado ao Emerson, convite feito para vocês. Vamos voltar a falar dessa situação bem incômoda, bem desagradável, que é esses problemas que já são repetitivos de racismo em jogos de Sul-Americana e também de Copa Libertadores da América. Como eu disse, clubes do Uruguai fizeram uma reclamação formal à Conmebol,
alegando que sofrem xenofobia e abuso da polícia em jogos aqui do Brasil. Vou falar aqui, né, vou ler para vocês a declaração do Inácio Julio, que é o presidente do Peñarol. Ele deu uma entrevista ao programa Minuto 1 lá no Uruguai e falou um pouco sobre isso e minimizou assim, de uma maneira muito lamentável os casos de racismo que acontecem com jogadores, principalmente jogadores, mas também acontece muito com o torcedor. Eu falei aqui no vídeo de ontem, né? Eu em 2023 fui a todos os jogos do Fluminense na Libertadores e vi de perto, assim, era todos os jogos, assim, eu lembro no Paraguai era muito, porque o setor é muito perto, né, que a torcida visitante fica no Defensores del Chaco da torcida dos caras, então assim, era o tempo inteiro, era o jogo inteiro, os caras chamando a gente de macaco e assim, o tempo todo, a torcida do Olímpia, eles ficavam fazendo muito, ficavam apontando pra faixa preta do uniforme do Olímpia, apontava pra parte preta do uniforme e fazia assim, aqui, e aí apontava pra gente, assim, tentando, tipo, de uma maneira, né, que não faz o menor sentido tentar atacar a gente, enfim, chamando de negro. Isso acontece direto em jogos fora do país, tá? O jogo contra o Argentinos Júnior, contra o River Plate também aconteceu direto. O único jogo, na verdade, pra ser muito sincero com vocês, o único jogo que eu não vi ninguém chamando a gente de macaco ou algo do tipo, mas eu não vi, não tô dizendo que não teve, foi contra o The Strongest em La Paz. Esse foi o único jogo que eu não vi nenhuma ofensa racista pra torcida do Fluminense. Não tô dizendo que não teve, tô dizendo que eu não vi, minha experiência. Mas vamos lá. A declaração do Inácio Julio, presidente do Peñarol. Ele disse o seguinte: o que acontece é que eles, os brasileiros, te matam, fazem o que querem com você, liberam áreas para você e aí acontece isso. Fazem um gesto e já é um drama. Um mínimo gesto, que não deveria ser feito. Mas um pequeno gesto feito no Brasil vira um drama. Mas eles liberam áreas para você, te espancam, te deixam preso por 4 meses, as pessoas são detidas lá e nada acontece. E depois, se um torcedor está lá e faz um gesto racial, o que é errado, é um drama total. Então, eles podem fazer qualquer coisa com você no Brasil. É uma zona liberada. Em algum momento, vamos começar a reclamar em massa na Conmebol. O Flávio Perkman, que é o vice-presidente do Nacional, me disse que ele estava ligando para alguns presidentes, eu já tinha falado com eles antes, e com todos que tiveram problemas no Brasil. A ideia é formar uma frente unida entre vários clubes, principalmente de Paraguai, Uruguai e Argentina, para começar a reclamar disso estruturalmente e mudar as condições lá. E aí é curioso, né? Porque assim, o grande estopim para essa reclamação que o Inácio Julio está fazendo ali, né, do Peñarol, foi a confusão que rolou na semifinal da Libertadores do ano passado. E assim, eu como tricolor, não tenho nenhum motivo para ficar defendendo o Botafogo aqui. Até porque a confusão nem foi com o Botafogo, não foi com a torcida do Botafogo. A gente lembra muito bem o que aconteceu lá no Recreio. Os tesouros do Peñarol começaram a arrumar confusão com os funcionários do local, com os vendedores ambulantes de lá, começaram a depredar os quiosques, tentar roubar os quiosques, entraram na porrada, vamos falar português claro, entraram na porrada, apanharam e foram presos. Por quê? Porque estavam fazendo baderna. Se eu, como brasileiro, for num quiosque na praia agora, começar a querer depredar as coisas lá e roubar, o que vai acontecer comigo? Eu vou apanhar e vou ser preso. Foi o que aconteceu com eles. Mas aí os pibes, né, como eles falam, os pibes, os garotos, nossa, tadinho dos garotos, estão presos. Nesse caso muito específico, era só você não fazer merda e você não seria preso, né? Mas os caras estão tentando emplacar que são vítimas, assim, me parece muito claro que, como estão sendo criticados pelos atos racistas, estão querendo, né, falar, não, aqui, beleza, a gente fez isso, desculpa, a gente errou, mas também fazem isso com a gente. E é uma postura, assim, realmente lamentável, né? O último caso que repercutiu muito foi o do menino Luigi, né, atacante do Palmeiras, do Sub-20, que sofreu racismo num jogo contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, e a CBF, inclusive, não mandou representante para o sorteio da Libertadores em boicote por conta da Conmebol, fez uma representação na FIFA exigindo, né, medidas, porque na hora de mandar fazer textinho, faixa bonitinha de diga não ao racismo é muito fácil, né? Mas na hora de coibir, de punir, a Conmebol não faz nada, a FIFA também faz vista grossa. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também deu uma forte declaração sobre essa situação. Ela disse o seguinte, aí comentando a declaração do Alejandro Domingues, e aí só para quem não tá por dentro, né, quando ele foi perguntado sobre uma Copa Libertadores sem times brasileiros, ele escolheu fazer uma analogia, e dentre todas as analogias que ele poderia fazer do mundo, ele escolheu falar que a Libertadores sem times brasileiros seria como o Tarzan sem a Cheetah, fazendo alusão ao filme do Tarzan, a Cheetah que é um macaco, né, então assim, uma analogia muito curiosa, né, para ele ter escolhido. Ele disse que é uma expressão popular e tudo mais, que não foi a intenção dele ser preconceituoso e pediu desculpas. Enfim, a Leila Pereira falou o seguinte:
Quando eu vi a declaração do presidente Alejandro Domingues, confesso que custei a acreditar que ela fosse verdadeira. Achei até que pudesse ser um vídeo manipulado por inteligência artificial. Aliás, pensando bem, acho que nem mesmo a inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto essa. Não é possível que, mesmo após o caso de racismo do qual os atletas do Palmeiras foram vítimas no Paraguai, o presidente da Conmebol faça uma comparação abominável como a que ele fez. Parece até uma provocação ao Palmeiras e aos demais clubes brasileiros. A declaração do presidente Alejandro demonstra, mais uma vez, a dificuldade da Conmebol em compreender o que é racismo. Se as pessoas que comandam o futebol sul-americano nem sequer sabem o que é racismo, como serão capazes de combatê-lo? O Palmeiras, juntamente com a Libra e a Liga Forte União, enviou uma carta à FIFA pedindo providências e apontando a necessidade de penas mais rigorosas em episódios de racismo no futebol. Seguiremos fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para combater esse crime, mas precisamos da ajuda de todos. Os clubes brasileiros são responsáveis pela grande maioria das receitas geradas pela Conmebol e juntos têm de se impor para cobrar a aplicação de penas exemplares em caso de racismo. Repito, a impunidade é a semente do próximo crime. Declaração muito forte da Leila Pereira e muito correta, tá? É isso mesmo. Se não, as medidas não forem tomadas, desculpa, vamos ver como é que vai ser a questão da logística. Cara, tem que sair da Conmebol, acabou, tem que sair da Conmebol. A própria Leila já chegou a falar, né, de ir lá pra CONCACAF, na América do Norte. Cara, pra mim não precisa nem fazer isso, porque como a Libertadores já é todo ano, o campeão já é um brasileiro mesmo, então fortalece a Copa do Brasil. Pronto, vai dando mesmo, entendeu? Fortalece a Copa do Brasil que vai dando mesmo, só brasileiro ganha. Entendeu? Não precisa nem se filiar a outra. Faz um outro torneio. Olha, esse aqui agora é a nossa Libertadores, nosso Continental, que vai dar vaga no Mundial aqui, que é um torneio só de brasileiro. Porque no final das contas não vai mudar nada, porque na Libertadores só brasileiro ganha, né? Então não vai mudar nada. Tá aí, então, concordo com essa declaração da Leila Pereira e eu acho muito lamentável ter que ficar falando sobre isso, né? Isso tá virando notícia, mas infelizmente é o que acontece aqui na América do Sul, né? Enfim, no futebol sul-americano, e a impunidade da Conmebol, as vistas grossas, acabam fortalecendo esse tipo de assunto. Seguindo aqui nas competições da Conmebol, tem uma informação importante sobre a Sul-Americana, porque a Conmebol já destrinchou ali a tabela, a gente já sabe dia, horário e transmissão dos jogos do Fluminense. O Tricolor estreia no dia 1º de abril, não é mentira, tá? O Fluminense estreia no dia 1º de abril, no estádio Palo Grande, lá na Colômbia, contra o Once Caldas. Esse jogo vai ser às 9h30 da noite, terá transmissão do SBT, Disney Plus e ESPN. O segundo jogo, o nosso primeiro jogo no Maracanã, será contra o San José da Bolívia às 9h30 da noite. Jogo no Maracanã, transmissão do Paramount Plus. Voltamos a campo contra a União Espanhola, fora de casa, às 9h30 no dia 22 de abril, Disney Plus e ESPN vão transmitir essa partida que vai ser no estádio El Teniente. Quarta rodada no Hernando Siles, a gente enfrenta o San José da Bolívia às 9h30 da noite, transmissão do Paramount Plus. Isso no dia 8 de maio, tá? Dia 14 de maio, quinta rodada, Fluminense e União Espanhola em casa no Maracanã às 7 da noite, transmissão de Disney Plus e ESPN. E a gente fecha essa fase de grupos em casa no dia 29 de maio contra o Once Caldas às 9h30 da noite, com transmissão do Paramount Plus, ok? Informações importantes, né? Você deve estar estranhando um pouquinho, né? Pô, o San José vai jogar no Hernando Siles, o União Espanhola não vai jogar no Santa Laura. Então, pois é, a Conmebol já definiu, tá? De que o San José não vai poder jogar em Oruro, porque não tem o laudo lá da iluminação. O jogo foi transferido para La Paz, a gente tinha comentado ontem aqui, isso já está confirmado oficialmente. E o União Espanhola também não vai poder jogar no Santa Laura, que é o seu estádio lá na capital de Santiago. O jogo vai ser nesse estádio El Teniente, que fica numa cidade chamada Rancagua. Então a gente vai enfrentar dois times na casa deles, mas sem ser exatamente na casa deles, né? Vão jogar em outros estádios ali, porque os seus estádios não estão liberados para jogos da Conmebol. Tem uma informação importante aqui sobre a situação do zagueiro Manuel. Saiu uma informação lá em Alagoas de que ele teria sido... Primeiro que ele estaria em negociações avançadas com o CRB, depois outro jornalista disse que não tem negociação, mas que ele foi oferecido. A informação que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é um pouquinho diferente. O Vitor Lessa, jornalista que faz a cobertura do Fluminense, publicou que, diferentemente do que havia sido negociado, o Manuel não foi oferecido pelo seu staff ao CRB
ou a qualquer outra equipe. O zagueiro renovou o contrato no começo dessa temporada com o Fluminense, inclusive aceitou uma redução drástica de seu salário, trocou recentemente de representantes, os novos representantes dele não ofereceram o zagueiro a nenhuma equipe, tá? Então não procede essa situação de negociação do Manuel com o CRB. O Manuel é um cara que está claramente no Fluminense compondo o elenco, né? Ele hoje é a quinta opção ali da zaga tricolor. Tá ali mesmo para compor, né? Jogou os primeiros jogos lá com o Marcão e tudo mais, está voltando de lesão agora, corre por fora nessa briga para ser o companheiro de zaga do Thiago Silva. Uma outra informação importante que o GE traz pra gente é da situação do atacante Riquelme, tá? O Riquelme sofreu uma lesão após uma dividida no treino de ontem, terça-feira, e preocupa no Fluminense. O jovem sofreu uma pancada no joelho, vai passar por exames na tarde dessa quarta-feira para saber ali, né, se existe alguma lesão de fato, qual seria a gravidade e tudo mais. Mas uma notícia preocupante, né, e ruim, porque é um jovem jogador, fez 18 anos recentemente, então assim, não seria interessante, claro, né, nunca é interessante uma lesão, mas seria mais preocupante ainda para o desenvolvimento do Riquelme enquanto jogador, ele ter uma lesão nesse momento, né? Um cara que no primeiro jogo da final do Carioca, por exemplo, entrou muito bem, né? Ajudou muito o Fluminense a mudar um pouco ali a partida. No segundo jogo não conseguiu se destacar, achei que teve uma partida muito tímida, mas é um cara que tem sido importante nesse elenco tricolor, chegou até a ser titular, perdeu a posição, natural da oscilação da idade, agora entrando um pouquinho mais no segundo tempo. Ter uma lesão agora seria péssimo para ele. A gente vai, claro, ficar sempre atento as novas informações sobre essa situação, mas liga ali um alerta amarelo, né? O Riquelme sofreu essa pancada e vai passar por exames hoje de tarde. Teve jornalista criticando o treinador do Fluminense pelo desempenho nas finais do Carioca. A gente vai falar sobre isso, só antes lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link que lá está, vai automaticamente abrir no seu WhatsApp o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E aí você vai procurar o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito, vai clicar lá e de maneira completamente fácil, automática e gratuita, você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão diretamente no seu celular. Combinado? Eu te aguardo por lá. Vamos falar dessa declaração do Carlos Eduardo Lino, jornalista lá do Sport TV, que criticou o Mano Menezes pelo desempenho do Fluminense na final do Campeonato Carioca. Se liga aí no que ele falou. Tá aí a declaração do Carlos Eduardo Lino, né? Ele frisa uma coisa que é importante. O Mano sabe fazer isso, o Mano já fez isso em outros momentos da carreira dele, né? Então, a minha crítica até vai nesse sentido. Eu nem acho, isso eu falo aqui direto, tá? Em vídeo, live, vocês estão, claro, né, sempre convidados a discordar, se for o caso, mas assim, eu nem acho o elenco do Fluminense bom, não, tá? Eu acho que o elenco do Fluminense tem várias lacunas, tem várias peças ali muito questionáveis. Mas, de fato, dava para o Fluminense, mesmo com esse elenco, produzir mais nessa final contra o Flamengo. A impressão que deu é que o Fluminense tentou fazer um jogo seguro para não correr o risco de passar uma vergonha, talvez, tomar uma pancada. Cara, eu acho que isso é muito pouco para a história do Fluminense. A gente já viu times piores do Fluminense superando times melhores do Flamengo. Então eu concordo com o Carlos Eduardo Lino nessa crítica. Eu acho que dá para, principalmente ofensivamente, extrair mais desse time do Fluminense. A expectativa é que com o Lescano estreando, com o Paulo Henrique Ganso voltando, essa questão criativa do Fluminense tenha uma evolução sob o comando do Mano Menezes. Eu quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. O que você acha dessa situação? Você concorda com o Carlos Eduardo Lino ou você acha que o Mano Menezes está fazendo tudo o que pode para fazer o tricolor ter os resultados? Então comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.